Brasil deve desbancar Estados Unidos e se tornar o maior produtor de soja do mundo no ciclo 18-19. O ciclo 18-19 será com uma composição menor de cereais e soja disponível no mundo. A China deve passar a importar mais de 100 milhões de toneladas de soja. E ainda, uma entrevista exclusiva com o professor Décio Zilberstein. Cotações de mercado, informação sobre como está andando a safra no Brasil e muito mais. Você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. O Agricultura começa trazendo agora um resumo dos números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano na análise aqui do nosso programa. Um dos fatores que nós trazemos e que foram marcantes nesse relatório é sobre a nova temporada 2018-2019. Ela chama muito atenção porque é o primeiro levantamento que mostra como que deve ser a safra internacional, mas principalmente norte-americana. A safra norte-americana é mais fácil nesse momento de ter alguma visão, porque ela já está em fase de cultivo. Em relação à soja, haverá uma disponibilidade menor, com queda na produção norte-americana, um recuo para a marca de 716.480.000 toneladas. Mas se vai ter uma disposição menor, por outro lado, vai se ter ainda uma manutenção dos números para exportação e consumo interno norte-americano. No caso das exportações, elas podem até ser elevadas. Esse cenário faz com que se tenha uma situação um pouco melhor em relação aos estoques internos dos Estados Unidos, que devem recuar, assim como o do milho e também do trigo. Esses cereais também devem ter diminuição, essas diminuições, principalmente no caso do milho, são fortes e isso vai trazer impacto sobre os estoques finais de passagem dos Estados Unidos. Nesta última quinta-feira, a Conab divulgou o seu 8º levantamento a respeito da safra 2017-18 de grãos do Brasil. Os números foram apresentados aqui no Agricultura BR desta última quinta. E em detalhes, a gente acompanha mais deste novo relatório direto de Brasília. Pela previsão da Conab, o país pode ter a segunda maior colheita de grãos. Isso porque a estimativa é de uma produção de 232 milhões e 600 mil toneladas. Na comparação com a pesquisa feita em abril, são 3 milhões de toneladas a mais, um aumento de 1,3%. O maior volume previsto é de soja, com 117 milhões de toneladas, e de milho, com 89 milhões. Seguidos do algodão em pluma, com quase 2 milhões, e do feijão segunda safra, com 1 milhão e 32 mil toneladas. Grande parte da produção de soja e de milho é para exportação. China e países europeus são nossos principais compradores. Esse bom desempenho do setor mantém a balança comercial positiva. E olha que a produção de grãos do ano passado foi ainda melhor. O ano passado foi 237, mas foi um ano excepcional. Nós tivemos um clima que ajudou a todas as culturas, entende? Nós tivemos uma super safra e esse ano, mesmo com o aumento de área, nós tivemos uma área inferior, né? Porque nós tivemos não um clima não tão bom como no ano passado, mas um clima que foi muito bom para as culturas. A estimativa de área plantada também aumentou 1,1%. E isso já é reflexo dos bons números de 2017. O produtor teve um retorno muito bom, né? Esse ano ele investiu mais na área, foi algodão, soja e o feijão segunda safra, que o produtor compensou a perda que houve na primeira safra do feijão. De Brasília, Catarina Martorelli, para o SBA. O Brasil deve desbancar os Estados Unidos na produção de soja no ciclo 2018-2019 e se tornar o maior produtor mundial deste produto. Isto, quem disse, foi o próprio Departamento de Agricultura norte-americano, nesse seu último relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado nesta última quinta-feira, dia 10 de maio. Os números
mostram que o Brasil, no ciclo que vem, deve manter a produção em 117 milhões de toneladas, enquanto os Estados Unidos devem trazer um recuo. A gente traz os dados agora na tela para você acompanhar. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil, no ciclo atual 17-18, colhe 117 milhões de toneladas, enquanto os americanos, 119 milhões e meio. Já para o ciclo seguinte, 18-19, o Brasil mantém a projeção em 117 milhões, enquanto os americanos recuam. Por enquanto, a safra deles é estimada pelo órgão em 116 milhões 480 mil toneladas, um volume que fica pouco mais de 500 mil de toneladas atrás do Brasil. Com isso, se tudo der certo e essa previsão for confirmada, o Brasil aí sim passa a ser maior produtor de soja do mundo. Os produtores de Roraima já deram início ao plantio da safra nova no Brasil, temporada 2018-2019. Isso porque eles ficam localizados lá no extremo norte do país, onde a condição climática é diferenciada. Com isso, eles seguem o calendário de plantio diferente dos demais estados brasileiros, acabam seguindo o calendário de plantio norte-americano. Na região de Boa Vista, capital de Roraima, os produtores eles aproveitaram a umidade referente ao mês de abril para dar início, portanto, já ao plantio desta nova safra. De acordo com a Conab, a área cresce neste ciclo, a produtividade também, e com isso Roraima tem uma produção melhor na atual temporada. A área ainda é bem pequena na comparação com as demais áreas produtoras do Brasil, são 43 mil hectares, de acordo com a Secretaria de Agricultura de Roraima. De acordo com a Conab, são 40 mil hectares, mas isso indica uma alta de 33% na comparação com o que eles cultivaram no ciclo passado. A produtividade média esperada para este ciclo por lá é de 51,28 sacas por hectare, rendendo uma produção de 123 mil toneladas. Apesar da área pequena, Roraima tem a segunda melhor produtividade das lavouras da região norte, ficando atrás apenas do estado de Rondônia. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para o plantio da soja em Roraima. Quem nos traz as informações é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja de Roraima seguem avançando com as atividades de plantio das lavouras. A expectativa agora é bastante otimista, porque a umidade do solo segue bastante elevada na região, o que deve garantir bom crescimento nessa fase inicial de desenvolvimento das lavouras. Agora, os índices de umidade do solo em Roraima seguem bastante elevados, passando até de 90%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva persistente também. A chuva ainda vai seguir um pouco mais intensa, acumulada de até 30 milímetros na maior parte do estado, até pelo menos dia 16 de maio. Essas instabilidades na região norte ainda seguem por conta do calor e da umidade do ar mais elevada. Durante a segunda semana, entre os dias 17 e 21 de maio, a chuva agora começa a diminuir e o cenário volta a ser bastante satisfatório para o andamento do plantio da soja na região. Agora a chuva é mais fraca e os acumulados não devem passar de 15 milímetros entre o período do dia 17 até o dia 21. E durante o terceiro período, até pelo menos o dia 26 de maio, a chuva vai permanecer ainda com baixos acumulados na região de Roraima. O acumulado de chuva não deve passar de 15 milímetros em um curto período de tempo. Então são pancadas de chuvas mais irregulares que não atrapalham o andamento do plantio da soja na região, mas por outro lado seguem mantendo o solo com bastante umidade e devem garantir bom crescimento para as lavouras nessa fase inicial. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a gente segue destacando o que foi divulgado nesta última quinta-feira no mais novo recente relatório de oferta e demanda mundial de grãos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ainda falando em soja, um dos destaques tem a ver com o Paraguai. O órgão norte-americano vê exportações mais volumosas para o país
Neste ciclo atual, 2017-2018, ele que ganhou mais espaço no comércio mundial da oleaginosa com a quebra da safra da Argentina por conta do clima seco. Com isso, o departamento norte-americano previu neste relatório deste mês exportações ainda mais aquecidas para o Paraguai. Veja que em abril ele projetava 5.800.000 toneladas e agora, em maio, trouxe a projeção de 6.250.000. A Argentina, que costuma exportar cerca de 8 milhões de toneladas de soja em grãos, neste ciclo cai pela metade praticamente para 4.200.000 por conta do baixo potencial produtivo das lavouras, de acordo com informações do próprio país. Com essa mudança no cenário, então, o Paraguai passa à frente da Argentina neste ciclo e se torna o terceiro maior exportador de soja em grãos do mundo. Por outro lado, a Argentina e o seu complexo soja devem apresentar recuperação na temporada próxima, na 18-19. É o que garante esse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, o primeiro que traz as projeções para a nova safra. Entre os dados que foram apresentados, a situação da seca que atingiu o país afetou diretamente as exportações, principalmente do grão de soja, que ficou apenas, como você viu, com 4.200.000 toneladas de oleaginosa embarcadas na temporada 17-18. Por outro lado, na próxima temporada, esse número deve voltar para os patamares normais e dobrar, chegando a 8 milhões de toneladas da oleaginosa, é o que você confere na tela comigo. Veja só aqui a previsão de exportação de soja em grãos pela Argentina. Na temporada 16-17 foram 7.030.000 toneladas, a 17-18 contou com 4.200.000 toneladas e a 18-19 volta a figurar aqui ou ter a projeção para 8 milhões de toneladas embarcados pelos argentinos. Em relação ao farelo de soja, produto esse que tem como seu maior exportador mundial a Argentina, deve haver uma nova recuperação também. As exportações do farelo, que caíram em mais de 1 milhão de toneladas no ciclo atual, devem voltar ao patamar de 30 milhões no ciclo 18-19. Veja que na temporada passada, 16-17, a exportação de farelo de soja pela Argentina alcançava 31.320.000 toneladas. No ciclo atual, 17-18, cai em mais de 1 milhão de toneladas para 29 milhões. E a primeira projeção do órgão norte-americano para o ciclo novo por lá é de que as exportações voltem a um volume normal, alcançando, por enquanto, a projeção de 30 milhões e meio de toneladas. Por aqui trazemos agora a previsão para as exportações de óleo de soja da Argentina e o que aconteceu nas últimas temporadas. Então, aqui a Argentina, que na temporada 16-17 embarcou 5.390.000 toneladas de óleo. Estamos falando do maior player do mundo. 17-18 com 4.680.000 toneladas. Há uma redução aqui para os argentinos e uma ligeira recuperação que se apresenta para a temporada 18-19, de acordo com o departamento americano, para 5.100.000 toneladas, de acordo com o documento apresentado pelo departamento nesta última quinta-feira. Um outro país que ficou em destaque neste relatório foi a China, país que já é o maior importador mundial de soja em grãos. Deve ampliar ainda mais as suas compras nesta nova temporada. A projeção do órgão norte-americano mostra que os chineses devem ampliar para mais de 100 milhões de toneladas essas compras no ano safra. Veja como cresce o apetite da China por soja em grãos. No ciclo 16-17, eles já importavam 93 milhões e meio de toneladas. Temporada atual, 17-18, projeção indica 97 milhões. E para o ciclo seguinte, são 103 milhões de toneladas sendo esperadas. E as importações, elas têm que aumentar mesmo para os chineses. Isso porque o consumo interno segue crescendo e se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver correto, sobe e de maneira até, por que não dizer, desenfreada. É o que nós mostramos agora, a necessidade de consumo interno pelos chineses, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos ver aqui números que realmente chamam muita atenção.
Temporada 16-17, consumo geral de 102 milhões e 800 mil toneladas. Na 17-18, chega a 110 milhões e 800 mil toneladas. Sabe essa safra recorde do Brasil, com 117 milhões de toneladas que nós vimos? Veja só, se o Brasil produz 117 milhões de toneladas e se na próxima safra será o maior do mundo, veja só, o que a China consome é maior do que isso. 118 milhões e 400 mil toneladas é a previsão na temporada 2018-2019, mostrando que o cenário para a soja segue extremamente aquecido e pelo seu principal player do mundo, que são os chineses. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Eu lembro que logo depois que tivemos a apresentação dos números, trazimos aqui no Agricultura BR, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, soja em Chicago subia a mais de 11 centes de dólar. O fechamento nesta última quinta-feira foi mais tímido. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Hoje cai bastante. Nós temos aqui até aqui a posição de maio perdendo o piso de 10 dólares o bushel. Maio vem para 9,97, vai perdendo 15 centes de dólar por bushel, enquanto que a posição de julho, neste momento, vem para 10 dólares 5 centes o bushel neste momento. 10 dólares 5 centes o bushel, perdendo 16 centes de dólar. Esses são os negócios na posição de julho. Já a posição de agosto é negociada a 10 dólares 9 centes por bushel, com queda também de 15 centes de dólar. Setembro também vai recuando forte em relação aos números de ontem, vem para 10 dólares 11 centes o bushel, perde 15 centes, hoje queda forte para a soja negociada em Chicago. Vamos agora saber do dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana, que fechou por 3 dias seguidos com altas expressivas, inclusive trazendo os valores mais altos dos últimos 2 anos, encerrou a sessão desta última quinta-feira com queda. E a queda foi forte, foi a maior percentual nos últimos 3 meses. Essa baixa tem a ver com os dados mais fracos da inflação norte-americana colocados à disposição do mercado, fazendo, portanto, com que o olho dos investidores diminuísse em relação ao país. Nesta sexta-feira, em movimento de ajuste, como é chamado, dólar volta a subir no Brasil. A gente acompanha como está a cotação neste momento. Moeda norte-americana negociada a R$ 3,58, mais 6 na venda, com elevação de 1,12%. E a LCP promove nesta sexta-feira um grande evento, é o 24º encontro entre pesquisadores e também criadores do país. Então a gente vai ao vivo lá para esse evento que acontece no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, saber mais sobre esse evento que acontece hoje e também sobre as novidades em melhoramento genético. Quem está acompanhando tudo isso por lá é o nosso amigo Daniel de Paula, que traz os destaques para a gente na agricultura. Oi Daniel, boa tarde para você, como que está tudo por aí? Boa tarde, Juliana, Fabiano, boa tarde a todos os que acompanham a Agricultura BR desta sexta-feira, Dia Internacional de uma porção de coisas gostosas, ainda mais aqui na Califórnia brasileira, como é conhecida, Ribeirão Preto, onde nós estamos ao vivo desde as primeiras horas da manhã, mostrando este 24º seminário da ANCP, que comemora nesse encontro 30 anos de existência. E por isso nós estamos aqui mostrando esta reunião. São mais de 400 pessoas, eram 300 os inscritos. Dá uma olhada no auditório. Neste exato momento, essas imagens são ao vivo aqui de dentro do auditório do IAC, o Instituto Agronômico da Cana, aqui em Ribeirão Preto, dentro do Complexo AgriShow. Eram 300 as inscrições previamente encomendadas, mas muita gente veio, acabou se inscrevendo, enfim. Vem um monte de gente, técnicos, pesquisadores, criadores, selecionadores, acadêmicos, tem de tudo aqui, as indústrias, né, envolvidas de alguma forma na seleção genética, na produção agropecuária, e todo mundo está aqui para celebrar esses 30 anos, mas principalmente para fazer aquilo que a ANCP se propôs há 30 anos, que era difundir informação, dados, dar
condição de a pecuária ser cada vez mais precisa. E essa é a batalha diária de todos os que se envolvem com isso, de alguma forma, inclusive desse cara que eu trouxe lá de dentro aqui para falar com a gente. Está acontecendo um painel ali moderado pelo Fernando Baldi, que é da Universidade de Viçosa, e a gente está aqui dentro com um monte... Aí, o pessoal está discutindo temas ali, mas na verdade o Walter Domingues, que está aqui comigo, ranquei de lá de dentro, porque além de ser um grande companheiro que a gente está sempre no campo vendo, a gente vê o que é a seriedade, apesar da descontração, de sempre encontrar pessoas e a gente se esbaldar, mas sempre com o cunho da responsabilidade, que acho que é o que moveu a NCP desde quando ela foi criada, que é mostrar para o produtor a importância de se coletar e passar dados precisos para que essa informação volte para ele e para os clientes dele, né, Walter? Esses 30 anos são 30 anos, mas todo dia é isso na vida de vocês e deles também, né, Walter? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel, boa noite. Bom dia a todos, né, que nos ouvem, mas a qualidade da informação é a essência de todo o processo de melhoramento. E a gente luta diuturnamente aí com as fazendas no sentido de orientá-las a fornecer a melhor informação possível. O computador é uma máquina muito burra, ela é rápida, mas se você programá-la para somar que 2 mais 2 é 5, né? Então, uma base de dados, eu acho que o grande patrimônio da NCP é a qualidade desses dados, é a qualidade da base de dados dela, que desde a sua fundação é monitorado. Nós aplicamos nas fazendas anualmente, inclusive, um protocolo de qualidade, de controle disso, para que a gente tenha a informação mais clara, objetiva e correta possível. Porque qualquer deslize por parte da NCP nesse sentido, nós podemos causar prejuízos gigantescos, né? Não é o que está acontecendo e a gente vê isso como reflexo dos números da pecuária do Brasil. Bezerros cada vez mais bem desmamados, qualidade de carne, inclusive medida. Isso é uma conquista já, né? É uma realidade dentro do Brasil, né, Walter? Isso aí reflete os 30 anos de sumário, os 50 anos praticamente de pesquisa, né? Quando nasce lá dentro da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com o Dr. Quero, os primeiros ensaios de pesquisa de genética. Aqui mesmo em Ribeirão, né? 68? Aqui mesmo em Ribeirão, na USP. Tanto é que nós fomos chamados de programa da USP por muitos anos, né? Antes da NCP. Então, eu acho que tudo que foi semeado até então, tudo que foi plantado até então, a gente começa a colher os produtos disso, né? Então a gente tem idade de abate mais curta, a gente tem precocidade em fêmea, precocidade em macho, e estamos caminhando aí para precocidade de acabamento, qualidade de conversão alimentar e qualidade da carne. Nós somos grandes, estamos entre os 3 maiores do mundo, mas só o volume não vai nos sustentar nessa posição. Então a nossa próxima barreira é, sem dúvida, qualidade de carne, sem perder a nossa eficiência, né? Que é a nossa grande vantagem. Na verdade, a qualidade de carne vai, agora com a genômica, isso pode adiantar, por exemplo, para garantir mercado lá fora para a carne brasileira, como os selecionadores que já usam esses dados já têm de mercado para os seus touros, melhoradores que são vendidos anualmente? O simples fato de você antecipar a idade do abate, você terminar animais mais jovens, você já tem um ganho muito grande nessa qualidade de carne, que foi o que o melhoramento proporcionou até agora. Com a evolução, com a chegada da DEP genômica, nós temos um marcador para maciez de carne, um acelerador, como você disse, muito grande disso. Então, se nós associarmos os marcadores genéticos para maciez, ligado ao ciclo curto de produção, abater animais até 24 meses, a nossa carne pode ser comparada com qualquer outra carne no mundo. Se ninguém quiser lá fora também, a gente consome aqui. Eu, por exemplo, comi um bife de ancho aqui em Ribeirão ontem, que foi uma coisa de louco. Já é reflexo desse trabalho de vocês. Obrigado. Sem problema algum, né? A gente dá conta de consumir essa picanha toda e esse contra de qualidade que está no forno aí, que está saindo. 30 anos, Valtão, para a gente encerrar, queria parabenizar em nome do SBA, você, principalmente aqui que está com a gente nesse momento, mas toda a equipe da NCP, que é muito extensa, muito competente, na figura do professor Raizildo Lobo, presidente, que falou conosco hoje no Bom Dia Produtor. Quer dizer, é gostoso a gente ver e mostrar, e se poder mostrar isso para o Brasil, como estamos fazendo
hoje especificamente, é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho, nós vamos estar sempre juntos aí e esse canal aqui está sempre aberto para vocês difundirem e demandarem a seriedade que vocês conseguiram empregar no dia a dia das fazendas do Brasil. Valeu? Em nome da NCP, de toda a equipe, nós agradecemos a você e ao SBA, que é o grande veículo aí de comunicação dentro da nossa área e que nos ajuda, não é? Seja via evento, seja via leilão, a programação toda. E agora nós estamos na NET, né? A partir de junho, quer dizer, temos grandes ganhos. Todo mundo, é a política do ganha-ganha. Walter Domingues, obrigado mais uma vez. Ele que é consultor da NCP, está sempre no campo, trabalha em companhias de melhoramento genético, programas também, empresas de assessoramento, enfim, está ligado em tudo o que acontece, como todos os colegas estão, e todo mundo faz um uso muito preciso de informações que são geradas em encontros como esse, que inclusive nesse momento sai agora do intervalo para o almoço. Terminou agora o painel comandado pelo moderado, né, pelo Fernando Baldi, e a programação segue depois das 2 da tarde aqui, com a participação das pessoas em outros painéis que vão discutir alguns outros temas aqui ligados ao melhoramento genético, Fabiano, Juliana, e depois no fim do dia o lançamento do sumário ou mini sumário da safra que vai ser soltado hoje à noite aqui pelos representantes da ANCP e encerramento deste 24º seminário da ANCP, que comemora os 30 anos de existência da entidade. Começou lá atrás, como USP de Ribeirão Preto, permanece aqui na Califórnia brasileira, capital mundial do chopp, e de sexta-feira pode falar isso, e assim a gente vai com um material que está em Campo Grande também para vocês divulgarem outros personagens importantes desse encontro, divulgando esse grande encontro de técnicos, de criadores aqui em Ribeirão Preto. Minha cara Juliana, meu caro Fabiano. Obrigado, Daniel de Paulo. Bom trabalho para você aí, pessoal. Agora teve uma movimentação ali, está tendo painéis, tinha o professor Raizildo ali controlando, coordenando uma mesa, sempre grandes discussões para essa que é uma das entidades mais importantes da pecuária brasileira, comemorando 30 anos e comemorando com trabalho nesse 24º seminário que está sendo apresentado nesta sexta-feira com cobertura do Canal do Boi. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo. Ainda hoje falamos sobre a redução que a Conab fez na projeção da safrinha de milho para Mato Grosso do Sul e também Paraná. E você pode entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no 67996562266. Até já! Por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações e vamos falar a respeito da BRF, que divulgou os números do seu relatório do primeiro trimestre. Um primeiro trimestre, olha, quando eu falo número, prejuízo líquido de 114 milhões de reais. É um prejuízo forte, elevado, para uma empresa que enfrentou nesse começo do ano os desdobramentos da Operação Trapaça, e foi ela que foi a mais impactada por conta das situações que foram encontradas nas suas indústrias, do seu parque industrial. Entretanto, esses 114 milhões de reais de prejuízo líquido representam uma redução quando comparado ao primeiro trimestre de 2017. Veja conosco aqui os dados que foram divulgados pela BRF. Primeiro trimestre com um prejuízo líquido de 114 milhões, portanto esses dados aqui são negativos, é importante que o produtor rural entenda isso, como 114 milhões de prejuízo no primeiro trimestre, ele é menor, então é um resultado melhor do que aquele que foi encontrado no primeiro trimestre do ano de 2017, que foi de 286 milhões de reais. Esse foi o prejuízo líquido do primeiro trimestre do ano de 2017, de acordo com aquilo que foi divulgado pela BRF no seu relatório para investidores. Temos ainda o destaque para o lucro que foi obtido pela BRF, o chamado EBITDA, que é antes das perdas, antes do lucro, entre outros fatores. E ele teve uma redução forte também. Trazemos aqui essa situação. O EBITDA da BRF ficou em 783 milhões de reais. Desculpa, teve uma alta forte, 783 milhões de reais. O EBITDA dessa empresa, com um crescimento de 54%
34,8% frente ao primeiro trimestre de 2017, com 353 milhões 910 mil reais. Esses foram os números do primeiro trimestre de 2017, portanto, o primeiro trimestre de 2018 realmente melhor para a BRF, que consegue ter um resultado 54% maior do que no ano passado, no mesmo período. Vamos dar uma olhadinha agora em como operam as ações da BRF na Bolsa Paulista. Antes de acompanhar o mercado ao vivo, a gente acompanha como que foram os últimos 30 dias para essa empresa. A ação da BRF chegou a subir com força no fim do mês de abril, mas agora, nessas primeiras semanas de maio, apresenta recuo. No dia 10 do mês de abril, a ação valia R$ 21,41. No dia 17, caía para R$ 21,04. Porém, no dia 24 de abril, registrava o valor mais alto deste período, encerrando a sessão do dia a R$ 25,85. No dia 3 de maio, a ação da BRF na Bolsa de São Paulo já valia R$ 24,30 e neste último dia 10 de maio, R$ 24, mostrando recuo, portanto, nestas últimas semanas. E a gente acompanha agora como estão as ações ao vivo, então, em tempo real. Ação da BRF sob a sigla BRF-S3. Ao vivo no Agricultura BR, você vê que a ação opera com queda nesta sexta-feira. Mais um dia de baixa por lá, variação é negativa em 1,42%, com a ação valendo R$ 23,66. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo para você os destaques do que acontece no cenário do milho aqui no Brasil. E vamos comentar aqui o que trouxe o 8º levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para os estados do Paraná e também no Mato Grosso do Sul. O ponto fundamental aqui é que a estatal brasileira trouxe reduções para a segunda safra nos dois estados. É o que nós mostramos a partir de agora, começando pelo estado do Paraná. Confira conosco aqui o que acontece com a segunda safra de milho no estado do Paraná, que teve um rendimento reduzido de 90,35 sacas por hectare para 89,88 sacas por hectare. O que isso reflete por enquanto? Uma produção em segunda safra de milho no estado do Paraná de 11.680.000 sacas para 11.680.000 toneladas para 11.570.000 toneladas. O rendimento médio aqui tem uma queda, como você pode observar aqui, fazendo com que o rendimento fique abaixo de 90 sacas por hectare no Paraná. No caso de Mato Grosso do Sul, o corte no rendimento foi ainda maior, de 1,5 saca por hectare, o que resulta em uma safrinha de milho para o estado sul-mato-grossense, agora inferior à marca de 9 milhões de toneladas. No relatório de abril, a Conab trazia a projeção de um rendimento médio de 89,16 sacas e agora, em maio, baixou esta projeção para 87,66 sacas. Com isso, a produção, que antes era estimada em 9 milhões e 30 mil toneladas, agora cai para 8 milhões e 880 mil. A gente acompanha agora como estão as cotações do milho, então, para estes dois estados, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a gente segue falando de milho por aqui, mas agora a gente sobe o Brasil para falar com um produtor rural, um engenheiro agrônomo, aliás, que está sempre presente no programa.
Exatamente, estou falando do Cleiton Medeiros, ele que participa do programa conosco e fala sobre a produção de milho lá no estado do Sergipe, que mais uma vez tem a possibilidade de ser recorde. Bom, amigos do Sistema Brasileiro de Agronegócio, Canal do Boi, estou aqui hoje em Carira, no interior do estado do Sergipe, e a gente veio aqui conferir de perto como é que já está já a fase do plantio já. A gente tem já cerca de 40% da área do milho plantada aqui e tem mais 60% que vai estar terminando até o dia 15, dia 20 e estourado dia 25, que é a janela de plantio ideal aqui. Como você vê, esse milho já está na fase V2, é um milho de excelente tecnologia embarcada, Viptera 3, resistente a 4 tipos de lagarta e um plantio que foi plantado e que chuva na hora certa, graças a Deus em algumas regiões de Sergipe está se repetindo alguns anos de anos de chuva. Agora esperamos que permaneça esse ano com essa produtividade que teve o ano passado, lembrando que ano passado Sergipe produziu 13 milhões de sacas de milho e esse ano a estimativa é que melhore. Está um crescimento de área entre 20% e 25% em algumas regiões aqui do estado, outras 15%, e a produtividade acredito que deve crescer em torno de 7% e 8% esse ano aí também. E lembrando que ano passado foi safra recorde. Então, com a força do campo, vamos em frente. Obrigada, Gleiton. Boa sorte aí para os sergipanos nessa nova safra. Vamos saber como que fica o clima para eles então? Quem traz os destaques é a Juliana Rezende. Os produtores de milho de Sergipe, que já começaram as atividades de plantio das lavouras, agora vêm sendo beneficiados. Ao longo dos últimos períodos, a chuva vem sendo cada vez mais frequente em toda a faixa leste da região Nordeste e vem mantendo a umidade do solo também mais elevada. Em Sergipe, os índices de umidade do solo superam 40% a 50% na maior parte do estado. Nos próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de chuva frequente na região. Isso acontece por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, acabam mantendo essas nuvens carregadas e também o risco para pancadas de chuva. O volume de água aqui não deve ser tão elevado, ficando em torno de 15 milímetros até pelo menos o dia 16 de maio. A partir do segundo período, entre os dias 17 e 21, essa chuva vai seguir persistindo. Dessa vez a chuva perde um pouco mais de intensidade, o volume de água fica um pouco mais baixo, não devendo passar de 15 milímetros. Agora, ao longo do terceiro e último período, entre os dias 22 e 26 de maio, mais uma vez teremos pancadas de chuva em toda a faixa leste da região Nordeste. O acumulado dessa vez ainda segue em torno de 15 milímetros na região de Sergipe. Então teremos pancadas de chuvas frequentes em grande parte das áreas produtoras de milho de Sergipe. Isso garante cenários bastante satisfatórios para os produtores que já começaram as atividades de plantio, porque essa condição de chuva mais persistente mantém o solo com bastante umidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui a Agricultura BR traz em destaque o milho agora, só que no cenário internacional. Lembrando que o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano trouxe nesta última quinta-feira uma redução na oferta de milho para a temporada 18-19, tanto no cenário global quanto também no cenário norte-americano. Vamos saber como é que o Chicago vem hoje. Chicago hoje também apresenta queda. A posição de maio perde 5 centes de dólar, vem a $3,89 o bushel. Julho a $3,97 o bushel, queda de 4 centes. Setembro, $4,05 o bushel, queda de 4 centes também. É a mesma queda na posição de dezembro, que é negociada a $4,15 por bushel. Intervalo rápido agora. No próximo bloco a gente fala de café e o início das atividades de colheita no estado do Espírito Santo. E você participe do programa conosco, mande sua mensagem no Facebook, no Twitter e ainda no WhatsApp, no 67996562266. Fique com a gente, voltamos já. Agricultura BR de volta e atenção agora, cafeicultores, para os valores de mercado. O preço da saca de café arábica ainda está abaixo do que o setor produtivo gostaria. Visto os atuais custos de produção, preço pago pela saca do grão tem mostrado referência abaixo do que o setor precisa para cobrir os seus custos em alguns casos. Ainda assim, preço vem registrando ganhos tímidos. Nesta última quinta-feira, o valor da saca até registrou
perdas, o segundo dia seguido de queda, mas o acumulado do mês de maio ainda tem se mostrado acima do fechamento do mês de abril. O valor da saca negociada em São Paulo fechou o dia a R$ 444,31. Veja que já são 2 dias seguidos de variação negativa. O mês de maio tem oscilado, por enquanto, com tendência positiva. Elevação no mês é de 0,83%. Por aqui vamos saber como é que vem a referência para os negócios com café arábica e os negócios, como é que eles acabam influenciando aqui no Brasil. Temos aqui café arábica que vem com ligeira alta, próximo à estabilidade, mas com ganhos. Posição de maio vem a $1,16 mais 40 a libra peso. Julho, $1,19 mais 15 por libra peso. E agora perdendo a posição de julho. Posição de setembro também perde um pouco, $1,21 mais 50 libra peso. E dezembro, $1,24 mais 95 a libra peso, também em queda hoje. Hoje, café arábica em Nova York cedendo nos negócios. Por aqui o Agricultura BR fala sobre café, mas agora sobre as áreas de produção de café lá de Rondônia, que normalmente são café Conilon. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo por lá com a Juliana Rezende. Os produtores de café de Rondônia já começaram as atividades de colheita no campo. Agora, a diminuição das chuvas ao longo das últimas semanas por conta da atuação de uma massa de ar mais seco e de um bloqueio atmosférico em grande parte do centro do país é que favoreceu esse tempo mais firme para que os produtores pudessem ganhar ritmo nas atividades no campo. Esse tempo mais seco até diminuiu a umidade do solo, agora ficando em torno de 30% a 40% em grande parte do estado de Rondônia. Para os próximos períodos, teremos áreas de instabilidades voltando a atuar até pelo menos o dia 16, só que a chuva deve vir ainda de maneira não muito significativa e com baixos acumulados. Não deve passar o acumulado de 15 milímetros durante esses 5 dias. Ao longo do segundo período, entre os dias 17 e 21 de maio, o tempo pouco vai mudar em Rondônia. Então ainda teremos pancadas de chuva acontecendo, só que não devem ser aquelas pancadas intensas e volumosas, ou seja, com potencial para conseguir até atrapalhar o andamento da colheita do café em Rondônia. E ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 26 de maio, a chuva mais uma vez vai persistir com baixos acumulados nas áreas produtoras de café de Rondônia. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva nas áreas de café de Rondônia, só que como não é aquela chuva forte e com potencial para atrapalhar o andamento da colheita das lavouras, os produtores devem ganhar ritmo nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Bom, como a gente viu aí com a Juliana, Rondônia já está colhendo a safra de Conilon. Quem recém começou as atividades foi o Espírito Santo, mas elas são apenas pontuais, uma vez que ainda é grande a incidência de grãos verdes. Aqueles produtores que já têm algum café retirado do pé está aguardando a valorização da saca no mercado para aí sim comercializar a sua produção. Por enquanto, de acordo com o CPEA, estão segurando essa produção à espera, portanto, de valores mais compensadores. A gente acompanha como que estão os valores de referência agora para o estado do Espírito Santo, que recém começou a colheita e que é o maior produtor. Nesta última quinta-feira, 10 de maio, cotação da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 ou acima, fechou a R$ 326,88. Este mês de maio tem sido de bastante oscilação para este mercado. O valor agora está bem parecido com o fechamento de abril, se encontra praticamente estável. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo os negócios. Temos aqui a posição de maio ainda com posição negociada, vem com $1.747 a tonelada, vem ganhando 0,22%, sem alterações na posição de julho, $1.736 a tonelada. Setembro perde um pouco, 0,15% de queda a $1.740 a tonelada e novembro, $1.748, sem variação frente aos valores desta última quinta-feira.
Uma universidade publicou um livro a respeito da cultura do café no Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o meu colega Fabiano Reis conversou com o Délcio, professor da USP, que está envolvido em todo este trabalho. A gente acompanha na entrevista de agora como que é, o que esse livro traz e como foi o lançamento. O Agricultura BR destaca agora uma iniciativa muito interessante, porque nós vamos saber um pouco mais a respeito de um trabalho que virou livro. É exatamente, e um trabalho sobre café, falando um pouco sobre a história do país e aquilo que foi trabalhado, produzido durante os últimos anos. Para falar a respeito dessa iniciativa, nós vamos conversar agora pela internet com o professor Décio Zilberstein, ele que é professor titular da Universidade de São Paulo, também preside o grupo Pensa da USP. Professor, um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi e nós gostaríamos de saber como que começou essa ideia, como é que começou esse processo para a elaboração desse livro que tem parceria também de uma universidade francesa. Boa tarde. Pois bem, falando um pouco do histórico do relacionamento com a Illy Café, esse histórico começou no início dos anos 2000 com a chegada da Illy no Brasil, e a Illy chegou no Brasil para comprar cafés de boa qualidade. A Illy se supre de cafés especiais no mundo todo e o Brasil é um dos fornecedores fundamentais. Naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Illy, que presidia, era o presidente da empresa, já faleceu. Ele já era a segunda geração da empresa, hoje ela já está indo para a quarta geração na Itália. A sede fica em Trieste. Eu conheci o Dr. Illy no Brasil, bem no início da chegada deles, e a estratégia da Illy foi chegar e iniciar um movimento de interação muito profunda com os produtores de café, que é esse o diferencial da Illy, quer dizer, um conhecimento fino dos produtores, pessoal, e com a universidade. Fizemos um estudo de caso na Illy, que foi traduzido, foi apresentado no mundo todo, e esse estudo de caso abriu as portas para um relacionamento que perdura até hoje. Todos os anos a Illy banca um estudo focado no café, feito por mim, pela minha equipe, pelos alunos. Surgiram várias teses de mestrado e doutorado, estudos de caso e estudos muito aplicados de interesse para o produtor. Então, essa é a história do livro, porque quando nós concluímos os trabalhos do ano passado, 2017, me veio a ideia, por que não ajuntar os nossos produtos feitos de 2013 até 2017 e publicar na forma de um livro? E foi assim que surgiu o livro, que é justamente feito pelo Pensa e pela Universidade Illy do Café. A Universidade Illy do Café é uma iniciativa da Illy global, ela opera em vários países do mundo, e nós somos responsáveis pela atuação da Universidade Illy do Café no Brasil. Então essa, em linhas gerais, é a origem do livro, não é? A origem do livro vem de um relacionamento que já vai quase para completar 2 décadas com a Illy Café no Brasil. Professor, essa relação com a Illy Café e os pesquisadores aqui no Brasil, até porque teve essa demanda maior por um café de melhor qualidade, de melhor seleção, isso fez com que as áreas de produção do país tivessem um resultado talvez mais rápido para alcançar esse produto, no seu entendimento? Olha, eu acompanhei esse processo de perto e é claro que foi um conjunto de fatores. Pense bem, o Brasil no início dos anos 2000, o Brasil sempre produziu cafés de excelente qualidade. O Brasil, como qualquer outro país, produz cafés de diferentes qualidades. Um produtor não vai produzir 100% da sua safra de cafés especiais. O país também não. Mas lá nos anos 2000,
o Brasil passava por uma desregulamentação de preços. Lembre-se, o preço do café era fixado, nós tínhamos ainda o IBC, etc. Quando há uma reforma dessa política e o preço começou a variar, os produtores começaram a se interessar em separar o café de qualidade. Porque foi muito interessante, quando o Dr. Illy chegou no Brasil, ele percebeu, puxa, tem café bom, só que não há incentivo para segregar, separar os cafés excelentes dos cafés comuns. E aí ele não quer comprar café comum. Então, é claro, houve uma mudança de política pública e houve a chegada da Illy, que foi pioneira na reorganização da cadeia do café, focalizando aquela cadeia de cafés de excelência. Hoje, uma empresa torrefadora que chegue no Brasil para comprar vai ter muito mais facilidade porque a Illy abriu o caminho, a Illy organizou a cadeia. E ela compra cafés, mas é claro que ela não compra todo o café de qualidade no Brasil. Então, ela foi parte de um processo que culminou no período que a gente vive, com uma cafeicultura diversificada, que produz cafés de diferentes padrões de qualidade, mas o Brasil produz cafés de excelência que são hoje compatíveis com quaisquer cafés bons no mundo todo. Por isso que a Illy tem a base do seu blend, né, a base do café que ela compra é comprada no Brasil. Professor, para encerrar a nossa entrevista, o produtor rural que está nos acompanhando, agroindustriais também, que não tiveram acesso ao livro, querem conhecer um pouco mais, como é que eles têm acesso a essa publicação que o senhor nos mostrou? Olha, nós temos duas maneiras. A editora Passavento, com um S só, P-A-S-A-V-E-N-T-O, Passavento. Essa editora, ela tem um site, é só procurar Passavento, www, vai encontrar, e pode ser comprado diretamente da editora. Alternativamente, esse produto também está na forma eletrônica, então quem desejar comprar pode comprar tanto o produto, o livro físico como eletrônico. É um livro grande que tem quase 450 páginas e ele abraça o período que eu já falei, mas temas muito interessantes que vão desde temas técnicos como secagem de café cereja, diferenciação do café, direcionadores de mudança da cafeicultura, estratégias contratuais de suprimento, contratos na agricultura representam um tema muito importante e cresce no caso do café. Inovação na cafeicultura, nós fizemos estudos de caso de produtores inovadores, estão todos reportados aqui. Portanto, quem desejar é só entrar no site da editora Passavento e comprar tanto o livro físico como em meio eletrônico. Tá certo, professor Décio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, obrigado pela sua participação no Canal do Boi, foi um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR. Foi um prazer também para mim, eu desejo sucesso para a iniciativa já tão importante que vocês implementaram. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Conversei com o professor Décio Zilberstein falando sobre essa publicação fantástica. Já está aparecendo na tela aí para você o endereço, caso você queira ter acesso a essas informações, a maneira como você faz a aquisição, está aí na tela. Então, por favor, pode acessar. E hora de mais um intervalo por aqui. Ainda hoje falamos sobre a segunda safra de feijão no país. Ainda hoje também as últimas informações do mercado da soja. Não saia daí, voltamos já. A Agricultura BR traz em destaque agora informações sobre o Código Florestal e informações importantes também sobre os prazos na reportagem de Kylie Rodrigues. Coordenadora de desburocratização do Conselho Federal de Administração, o objetivo da reunião é conscientizar os produtores rurais quanto ao novo Código Florestal. Nós temos 6 biomas, dentre os biomas nós temos o bioma Mata Atlântica. E
Através do bioma Mata Atlântica, existe a necessidade de recomposição em Mato Grosso do Sul de aproximadamente 300 mil hectares de recomposição, para que o produtor saiba exatamente como é a lei, para que ele tenha conhecimento e que ele possa organizar a sua situação com sustentabilidade econômica e financeira. O Código Florestal traz um novo modelo. De modo declaratório, as leis trazem um conjunto de possibilidades que se aplicam em cada caso. É o que explica este advogado especialista no assunto. Escolher dentro do menu que a legislação traz as melhores possibilidades para a regularização das suas propriedades. Só que as pessoas não entenderam isso, especialmente os órgãos ambientais ainda também não entenderam isso. Inclusive tem muita gente achando que a declaratoriedade tira poder dos órgãos ambientais, é o contrário. Tira a burocracia e permite que os órgãos ambientais fiscalizem com mais eficiência. Entre as várias mudanças do Código Florestal, existe a compensação de reserva legal, algo que veio auxiliar os produtores rurais. Se você tem uma área de mata ainda preservada, definitivamente você destina esta área para preservação e todo o excedente que for gerado, tua obrigação aqui no Mato Grosso do Sul é 20%, por exemplo. Tudo que se tiver a mais do que 20% de mata, você pode vender os direitos desse excedente para um proprietário que necessita, realizando assim a compensação. Então, com isso, o que acontece? Ganha o poder público que recebe áreas de preservação sem nenhum centavo de dinheiro público. Ganha o produtor rural que deixa de ter que perder a área produtiva. Ganha o proprietário das áreas que conservou, porque ele passa a ter o direito de vender este excedente. Após o prazo de adesão ao CAR, que vence no dia 31 de maio, o produtor vai precisar regulamentar tudo o que está escrito no Código Florestal. Os produtores de feijão do Brasil estão fazendo agora a colheita da segunda safra do grão. De acordo com a Conab, a área destinada à cultura na segunda safra este ano cresceu em 9,3% na comparação com o ciclo passado, possivelmente motivada pela opção do feijão ao invés do milho. Os estados que mais produzem feijão na segunda safra no Brasil são Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Ceará. Juntos, eles respondem por boa parte do feijão colhido na segunda safra do país. Veja só o que mostra a Conab. De acordo com os números, o Paraná deve colher na atual temporada 329.200 toneladas de feijão. Mato Grosso colhe na segunda safra 296 mil toneladas, Minas Gerais 154.200 e o estado do Ceará 122.700 toneladas de feijão. Juntos, todos eles respondem por 902.100 toneladas, quase tudo aquilo que o Brasil colhe na segunda safra, número estimado pela Conab em 1.032.000 toneladas. O feijão carioca e o feijão calpi, eles dividem a opção dos produtores pelo cultivo do grão na segunda safra. Mas o destaque mesmo fica para o feijão calpi, que a cada ano tem ganhado mais a preferência dos produtores. No ciclo atual, aumenta em mais de 20% a área plantada. O grande motivo são as exportações desta variedade, que estão bastante aquecidas. E por aqui, o Agricultura BR vai trazer a previsão do tempo para as áreas de desenvolvimento nesses estados, esses 4 estados, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais e Ceará, que são os principais produtores de feijão do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. O desenvolvimento do feijão vem preocupando os produtores em algumas áreas produtoras, como Paraná, Mato Grosso e também Minas Gerais. Isso acontece porque durante os últimos dias, a atuação de um bloqueio atmosférico manteve o tempo firme, com ausência de instabilidades nessas áreas produtoras. Isso diminuiu bastante a umidade do solo, como a gente pode ver no mapa aqui no interior do Paraná, também no Mato Grosso e em áreas do interior de Minas Gerais, a umidade do solo caiu de maneira bastante significativa, agora ficando em torno de índices de 20% apenas. Isso não é considerado o suficiente para manter as lavouras com bom crescimento. Essa situação não é tão
crítica no Ceará. As lavouras de feijão que estão ainda em desenvolvimento lá no Ceará vem mantendo bom ritmo de crescimento porque o solo segue com boas condições hídricas. Por conta das chuvas mais frequentes, devido a um sistema conhecido como zona de convergência intertropical que geralmente atua nesta época do ano e mantém as chuvas mais frequentes nas áreas mais ao norte da região nordeste. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando para as áreas produtoras de café, principalmente do Paraná. A chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade porque tem previsão do avanço de uma área de instabilidade lá da região sul que vai conseguir avançar pelo centro do país e voltar a espalhar pancadas de chuva. No Paraná, o volume de água pode alcançar até 30 milímetros até pelo menos o dia 16 de maio. No Mato Grosso, a chuva até começa a avançar um pouco mais, só que são aquelas pancadas mais fracas e que não devem recuperar essa umidade do solo que veio declinando ao longo dos últimos dias. Em Minas Gerais, o tempo mais uma vez vai seguir firme no interior e no Ceará a chuva vai seguir persistindo e mantendo o solo com bastante umidade. Ao longo da segunda semana, entre os dias 17 e 21 de maio, a chuva vai ganhar intensidade dessa vez no estado do Paraná. Então, as áreas de instabilidades vão se intensificar e provocar chuvas mais fortes. O acumulado de chuva no Paraná pode ficar em torno de 50 milímetros durante um curto período de tempo. Isso volta a trazer cenários bastante otimistas para os produtores de feijão, porque agora essa chuva tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. No Mato Grosso e também no estado de Minas Gerais, a chuva começa a avançar aos poucos, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e também com baixo acumulado, que não deve recuperar e reverter essa situação de solo com baixa umidade. No Ceará, tendência de chuvas frequentes e pancadas bastante significativas para manter as lavouras de feijão com bom crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. E por aqui a gente destaca a participação do público de casa no quadro Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem lá do interior do Rio Grande do Sul, do município de Herveiras. Vamos saber quem está participando conosco, é um produtor de feijão e trouxe a seguinte mensagem. Queria que vocês falassem o preço do feijão. Assisto todos os dias. É um programa muito bom. Obrigado, Beno Frei, de Herveiras, lá no Rio Grande do Sul. Beno, nós apuramos os valores do feijão preto no estado do Rio Grande do Sul, que representa a maior parte da produção gaúcha. De acordo com a apuração, o valor começa em R$ 120 a saca e chega até R$ 140. Aí nós localizamos o seu município, Herveiras, e a cotação que tinha mais próxima a ele. Cotação que temos acesso é a de Sertãozinho. Por lá, o preço da saca de 60 quilos do feijão preto foi cotada nesta última quinta-feira, dia 10 de maio, a R$ 127,50. Beno Frei, obrigada então pela sua participação. Você que também tem alguma dúvida, manda pra gente. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. E olha, vamos falar de arroz agora e principalmente o descompasso entre custo de produção e o preço pago ao produtor, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O fato é que há uma descompensação e essa descompensação ela acaba tendo impactos diretos sobre o produtor rural brasileiro e é isso que nós vamos acompanhar a partir de agora em um estudo que mostra esse desequilíbrio. Através da reportagem, vamos ver o que o produtor do Rio Grande do Sul ele tem visto e sentido durante essa temporada do arroz em torno dos preços. O fato é que o valor pago em relação àquilo que está sendo comercializado, muitas vezes não chega a cobrir os custos de produção, o que trouxe um desânimo geral para esses produtores no estado do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O argumento da Federação das Associações de Arrozeiros é de que é necessário reduzir ainda mais o excedente que pressiona as cotações do cereal. Por isso, a ideia seria cortar de 12% para 7% e de 7% para 4% do imposto por pelo menos 90 dias, o que traria um incentivo às indústrias de fora do estado para comprar volumes maiores. As empresas gaúchas não têm condições de absorver esse excedente, que está ficando estocado ou indo para exportação. E o estado não recebe nenhuma arrecadação com isso.
Os termos para a redução da alíquota já foram apresentados à Secretaria da Fazenda, mas esbarram em 2 obstáculos legais. O primeiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a concessão de benefícios tributários a partir do 2º quadrimestre do último ano do mandato, ou seja, desde o último dia 1º. O outro é que a revisão de incentivos dados faz parte das tratativas da renegociação da dívida com a União. O arroz ele entra com uma nova safra em cima de um estoque de 1.200.000 toneladas que sobraram do ano passado. 1.200.000 toneladas essas da produção brasileira, mas muito do que veio do Mercosul. Nós temos um preço abaixo do custo de produção, mas não é só o preço culpado. O custo de produção é muito alto também. Nós produzimos a custos muito mais altos que os nossos concorrentes. E isto é porque nós compramos os nossos insumos a preços muito mais altos que os nossos concorrentes. E isto é uma reflexão que não só o setor arrozeiro tem que fazer, mas o produtor de soja tem que fazer, o produtor de milho tem que fazer. Por que o produto que eu compro aqui, por que a peça de reposição que eu compro aqui, por que o químico que eu compro aqui custa bem mais caro, mas não é um pouquinho mais caro, é bem mais caro do que os meus vizinhos concorrentes. E segunda questão, por que eu não posso comprar lá? Se o produto deles pode entrar aqui, por que eu não posso comprar meus insumos lá? Então o arroz ele passa sim por muita dificuldade, porque vem com uma nova safra em cima de um estoque de passagem muito elevado. Para que servem os leilões? Para escoar esse estoque de passagem. Tirar daqui do Brasil 1.200.000 toneladas de arroz, para justamente a nova safra entrar digamos, com o silo limpo. Os preços eles vinham despencando, vinham caindo 1,5%, 2% por dia, e quando o leilão foi anunciado, o preço já parou de cair. Então, quer dizer, e depois, no dia do leilão e no dia seguinte, o leilão, o preço subiu. Então, quer dizer, os leilões já estão ajudando, mas os leilões não resolvem o problema. O leilão ajuda a amenizar este problema, esta crise, deste momento. Mas enquanto nós não mexermos nessa questão de custo de produção e, sobretudo, dar aos produtores uma forma de aliviar o comprometimento anual que eles têm com o pagamento de dívidas, seguidamente vamos passar pelos mesmos problemas. O arroz não é à toa que todo ano tem uma crise. E vamos para mais um intervalo. Ainda nessa edição, mais uma resposta ao telespectador com o clima para Minas Gerais. E você fica conosco daqui a pouco as últimas informações desta edição. Voltamos já. Estamos de volta e com a Agricultura BR Responde, mais uma participação do telespectador que está sempre conosco. Vamos saber quem está participando com a gente. Temos participação do interior de Minas, é o Wellington, que perguntou o seguinte: quero saber quando voltará a ter chuva em Guaiães. É a pergunta do Wellington aqui, está preocupado com chuva, vários estados brasileiros com déficit hídrico já começando a apresentar situações difíceis pela falta da chuva. Vamos saber então como que fica o clima por lá. Quem responde é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Wellington, da região de Guanhães, no estado de Minas Gerais, que quer saber como é que fica o tempo por lá agora ao longo das próximas semanas. Olha, a expectativa ainda é de chuva fraca e predomínio de tempo firme. Acontece que um bloqueio atmosférico que já vinha atuando na parte central do país, inibindo a formação de áreas de instabilidades, ele acaba sendo enfraquecido agora ao longo dos próximos dias por conta da passagem de uma frente fria. Só que ele não deve ser totalmente quebrado. Então a gente ainda deve ter predomínio de tempo firme em grande parte de Minas Gerais, 16 de maio, no interior e também o Triângulo Mineiro. Na faixa leste, até volta a ter previsão de chuva, só que são aquelas pancadas de fraca intensidade e bastante irregulares, que não têm condições para aumentar os índices de umidade do solo. No decorrer do segundo período, entre os dias 17 e 21 de maio, essa tendência de chuvas na faixa leste ainda vai permanecer. Dessa vez a chuva começa a avançar um pouco mais pelas áreas mais ao sul de Minas Gerais, incluindo também o Triângulo Mineiro, só que a chuva vai permanecer de maneira muito mal distribuída e também com baixo volume de água. Ao longo do terceiro período, entre os dias 22 e 26 de maio, mais uma vez teremos pancadas de chuva na faixa leste, incluindo também o sul de Minas Gerais. Agora, no interior, o tempo mais firme vai seguir predominando. Então, durante as próximas semanas, na região de Guanhães, até pode chover, só que são aquelas pancadas de fraca intensidade e que não têm potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Com isso, a expectativa é de predomínio de tempo firme e pancadas de chuva, principalmente no final dos próximos dias, na região de Guanhães. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Tá certo, Juliana, obrigada pelas informações de hoje, obrigada também ao Wellington pela participação. Informações finais desta edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Perdia bastante na abertura dessa edição. A queda continua, inclusive, mais forte. Posição de maio vem para $9,95 o bushel. Julho já vem a $10,02, tem já o piso de $10 ameaçado. Agosto, $10,06 por bushel. Setembro, $10,09 por bushel. Posições hoje perdendo cerca de 18 centes de dólar por posição. Aqui no Brasil, o dólar comercial voltou a subir nesta sexta, depois de fechar em queda forte nesta última quinta-feira. Neste momento, a moeda norte-americana vem com alta novamente, subindo 1,41%, negociada na venda já a R$ 3,59 mais 6. E esta edição encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê numa próxima oportunidade. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.